Queridos, hoje, dando sequência nas bem-aventuranças, nós vamos estudar a sexta bem-aventurança. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, verso 8. Poderíamos citar de cor esse versículo, obviamente. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Oremos. Amado Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te glorificamos, porque Tu és o nosso Deus. Pelo dia de hoje, pelas bênçãos, pela bênção de estarmos aqui reunidos neste estudo bíblico, na certeza absoluta de que tudo que nós estamos fazendo aqui é unicamente e exclusivamente para Ti, ó Pai. Neste momento, ó Senhor, nós te pedimos que o Teu Santo Espírito, ó Pai, conduza esse estudo através de nós, Senhor. Usa-nos como instrumento nesta noite, para que todos nós juntos, Senhor, nos deleitemos da profundidade e da riqueza da Tua palavra. Que tenhamos, ó Pai, esse prazer cada vez maior de ouvirmos a Tua palavra, de meditarmos na Tua palavra, de aprendermos através da Tua palavra e de sermos, ó Pai, trabalhados pela Tua palavra através do Teu poderoso Espírito Santo, ó Senhor. Abençoa a todos nós que estudaremos, os irmãos que estão aqui e aqueles que estão ouvindo através da live, na certeza, ó Pai, que a Tua palavra tem um propósito e esse propósito sempre prospera. No nome de Jesus. Amém. Queridos, se nós pudéssemos dizer, através deste versículo, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O que é mais importante? Ser bem-aventurado, ser limpo de coração ou ver a Deus? O que os irmãos acham? A, B ou C? Ser bem-aventurado, ser limpo de coração ou ver a Deus? Ver a Deus, exatamente. Ver a Deus é a essência da vida cristã. É o propósito, é o grande propósito da minha e da sua vida. E esta pergunta, quem verá a Deus? Notem bem vocês, é de uma profundidade teológica que não pode passar desapercebida. Se nós observarmos num sentido direto e pleno de sua essência, a Bíblia mostra-nos e ensina-nos que nenhum homem pode ver a Deus e permanecer vivo devido à sua glória e majestade, devido à sua santidade. Tudo isso se tornaria insuportável para qualquer ser humano caído. Mas a Bíblia diz também que Deus é Espírito e habita em luz inacessível. Mas isso não impede que Deus se revele. E a revelação de Deus, ela aconteceu de diversas formas. Nós podemos ver a Deus de maneira abrangente na palavra de Deus, mas de forma espiritual. Como? Através da sua criação, através da manifestação dos seus atributos, através do seu poder. Conhecemos a Deus também através da sua palavra, mas muito mais, conhecemos a Deus através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois a Bíblia diz que Ele é a imagem visível do Deus invisível, a expressão exata do ser de Deus. E essa promessa de ver a Deus tão explícita nessa bem-aventurança, também é uma promessa escatológica. Num futuro eterno, eu e vocês, num estado glorificado, nós veremos a Deus face a face. Teremos com Ele plena comunhão. E isso é uma certeza absoluta. E então, voltando para o verso, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, vamos procurar
mergulhar, alguns gostam de dizer cavocar o texto, para que nós extraiamos lições preciosas. Vejam bem vocês, o texto está dizendo bem-aventurados limpos de coração. E então, nós veremos a palavra coração. Coração, quando alguém pode dizer a respeito do coração, muitas vezes pode estar pensando apenas no lado sentimental. Isso sempre vem na minha e na sua mente. Mas, biblicamente falando, é muito mais. É razão, é emoção, é vontade. E então, quando nós observamos a Bíblia falando do coração, ela está falando do ser humano em sua totalidade. Em sua totalidade. E então, quando Jesus diz bem-aventurado os puros de coração, ele está querendo dizer que a pureza do coração, ela deve penetrar a minha e a sua vida, em todos os aspectos, em todos os corredores de nossa vida. Nenhum lugar sequer deveria deixar de lado ou poderia ser deixado de lado, bem como os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas motivações, os nossos desejos, a nossa vontade. E essa pureza de coração, bem-aventurados os limpos de coração, os puros de coração, onde ela deve ser cultivada? É uma pureza interior, queridos. Por quê? Aonde deve haver pureza, antes havia impureza. Impureza. Sendo que eu e vocês fomos lavados e purificados pelo sangue de Jesus, nós fomos alvejados, limpos de toda imundícia do pecado, de toda sujeira do pecado. E é uma imundície moral, mas também é uma imundície cerimonial. Ser limpo do coração, de coração, é ser íntegro. E algo bastante interessante que nós muitas vezes não costumamos ouvir, ser limpo de coração é ser limpo de um coração dividido. Um coração dividido entre aquilo que é limpo, aquilo que é puro, com aquilo que é imundo. Ou seja, dividir uma vida em santidade com uma vida em pecado. Isso é impossível. Portanto, o coração, ele é tido como o centro da personalidade. Mas ele é muito mais, ele é a sede dos afetos, das emoções, das vontades, como nós já dissemos, e nós como um todo. E a Bíblia diz que aquilo que nós devemos guardar é o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, verso 23. E então nós observamos que a palavra de Deus ela é categórica ao afirmar que o coração é a fonte de todas as coisas, muito especialmente de todos os problemas. Porque o próprio Cristo nos ensinou. Porque do coração procedem, e nós conhecemos o texto, todos os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, as prostituições, os furtos, as falsas testemunhas, as blasfêmias, tudo isso está lá em Mateus capítulo 15, verso 18 a 20, quando fala daquilo que contamina o homem, daquilo que está dentro do coração do homem, e então nós podemos observar que aquilo que sai da boca do homem também é aquilo que seu coração está cheio, e é isso que contamina o homem. O texto diz, mas o que sai da boca vem do coração, e é isto que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Esse texto, queridos, é um embate, ou um debate, melhor dizendo, de Jesus com os fariseus, sobre a pureza ritual e a tradição. Os fariseus criticavam os discípulos por não lavarem as mãos antes de comer, quebrando assim então a tradição dos anciãos. Jesus então, em resposta aos fariseus, ele desafia essa visão deles, argumentando que a verdadeira impureza
não vem do que entra pela boca, o alimento, mas daquilo que sai do coração do homem, que é realmente aquilo que o contamina. E então nós podemos observar que essa declaração de Jesus aponta para uma fonte, de onde jorra aquilo que é puro e aquilo que é impuro. O coração, a fonte da contaminação. E aí então o texto, como nós já citamos aqui, elenca uma lista de vícios e pecados, explicitamente nomeados no texto aqui. E eles vêm de dentro do coração. E aí eu pergunto aos irmãos, de dentro de um coração limpo, essas coisas poderiam sair? Obviamente que não. E então, qual é o coração que emite todas essas coisas, que produz todas essas coisas? Um coração sujo, um coração imundo. E então nós podemos observar que, dentro desse contexto que nós dissemos, de emoções, de vontade, de intelecto, de desejos, do caráter moral, nós podemos observar que, obviamente, que um coração limpo, um coração puro, de dentro dele não fluirão todos esses maus desígnios. E então esse texto aqui aponta claramente para a compreensão da natureza do pecado e a verdadeira pureza. Não são as coisas externas, queridos, que tornam o homem impuro. O texto deixou muito bem claro, mas sim a sua condição interior, um coração mau, um coração sujo, um coração imundo, um coração que está longe de ser limpo, longe de ser puro. Mas podemos observar que dentro do coração é que brota todas essas coisas, todos esses fatores. E aí então nós podemos observar, teologicamente falando, e apontando para uma doutrina da depravação total do homem. Onde então, dentro do coração desse homem totalmente depravado, ele só pode produzir coisas imundas, coisas imorais, coisas sujas, originárias do seu íntimo, um homem totalmente mau, nascido em pecado. E esta verdadeira purificação, queridos, essa transformação na vida, da minha vida, na sua vida, na vida do cristão, ela não pode e nunca poderá ser alcançada por nenhuma observância externa, como faziam os fariseus, por nenhum tipo de legalismo, por nenhum esforço meu e teu. Não. A palavra deixa muito claro que isso só pode acontecer por uma transformação divina, uma intervenção do próprio Deus, do Espírito Santo. Ele sim é capaz de transformar o centro do ser humano, o centro do homem pecador, da minha e da sua vida. Na história, alguns homens, filósofos, tidos como grandes filósofos, levantaram-se para querer esmiuçar a questão do coração. E, de forma bastante equivocada acerca do homem em si, e daquilo que o homem pensa, sente, em toda a sua totalidade, passaram a dizer que o mal, ele não é o mal propriamente dito, ele não vem de dentro do homem, ele vem fora do homem, ele vem das estruturas, vem da sociedade, vem do ambiente, mas a palavra de Deus não diz isso. O mal não é um agente externo, o mal vem de dentro do homem, vem de dentro do homem. Portanto, é um erro pensar que o mal está fora do homem. O correto é nós sabermos e nós entendermos que o mal é do interior do homem. O próprio Adão, o primeiro homem, ele já caiu no paraíso. Notem bem vocês, o ambiente do paraíso era um ambiente perfeito. E nem por isso aquilo que era externo fez com que ele não caísse, mostrando claramente que a intenção do coração do homem, a intenção de Adão, motivou a sua queda. Então o mal não era por conta do ambiente, por aquilo que era externo, e sim daquilo que é interno. Dentro desse contexto que nós fomos concebidos em pecado, nascemos em pecado, necessariamente então nós temos o pecado dentro de nós, pulsando dentro de um coração sujo, imundo, que precisa ser lavado, alvejado, purificado. Jesus então deixa bem claro que os problemas são gerados dentro do nosso coração, do coração do homem. E então por que eu e vocês deveríamos
ter um coração puro? Bom, primeiro porque Jesus disse que é o maior problema nosso, é o coração. E o nosso maior inimigo não está do lado de fora, acabamos de dizer que não vem externamente, e sim dentro de nós. Ou seja, o nosso problema não são as outras pessoas, não é o ambiente, não é a sociedade, somos nós mesmos. O nosso maior inimigo é o nosso coração. É o nosso coração que nos trai, é o nosso coração que nos engana, é o nosso coração que nos seduz. E não foi isso que aconteceu com Adão e Eva? O profeta Jeremias, num versículo que nós conhecemos, diz que o coração é mais enganoso do que todas as coisas. Perceberam? Não há nada mais enganoso do que o nosso coração. E ele aprofundou dizendo que ele é desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto. Quando Jeremias citou essa frase, ele estava inserido dentro de um ministério profético, junto à nação de Judá, que estava à beira do exílio babilônico, e mergulhado numa apostasia, numa idolatria, e então o profeta vivia denunciando o povo, denunciando a sua confiança em sua própria força, nas alianças que eles faziam, em vez de depender de Deus. E esse verso, ele também aponta a raiz do problema, uma profunda corrupção interna. Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. E um coração dessa forma, obviamente, ele impede uma vida com Deus, impede uma vida de comunhão com Deus, impede uma vida de fidelidade a Deus, impede uma vida de obediência a Deus. Claro. E no homem natural, quando nós falamos de homem natural, é aquele que não conhece a Deus, aquele que não é templo do Espírito Santo, aquele que não foi alcançado pela maravilhosa graça, não foi salvo por Cristo Jesus. Então, nesse homem, é intrinsecamente mau o seu coração. E o coração enganoso é aquele coração sinuoso, ardiloso, fraudulento, sempre inclinado para o mal. E a Bíblia diz isso. O homem natural é inclinado para o mal. Cogita das coisas do mundo, das coisas que são más. Diferente do homem espiritual. Portanto, esse coração corrupto e também perverso, diz o texto, notem bem vocês, ele é incurável. É incurável. Esse coração enganoso, esse coração corrupto, esse coração perverso, é um coração num estado incurável. Doente em uma doença incurável. O homem não tem capacidade nenhuma para se curar desse mal. Somente uma ação divina. Somente quando Deus darei-lhe um novo coração, porém em ti o meu espírito. Então, somente dessa forma nós podemos observar que isso realça a total dependência e a necessidade do homem por uma intervenção de Deus. Se não fosse, o homem continuaria sendo mau e o seu coração sempre seria imundo e impuro. E por que a pureza deve ser prioritariamente do coração? Um coração que não é puro é um coração que não agrada a Deus. Bem simples assim. Não adianta eu e vocês termos alguma ideia de que nossas vidas produzem através de algo externo, algum agente externo, ou alguma coisa cerimonial, ou alguma coisa ritualística. Qualquer coisa que nós venhamos a fazer externamente, Deus não vai se impressionar comigo e com vocês. Deus, ele não vê o exterior, ele vê o interior, ele vê o coração. E é o próprio Jesus que denunciou os fariseus, quando ele citou aos fariseus que eles eram hipócritas, raça de víboras. E aí nós conhecemos o texto. Jesus estava dizendo, vocês lavam o exterior do copo, mas dentro do copo há sujeira. Vocês são como sepulcros caiados, belos por fora, cheio de podridão por dentro. É do coração que Jesus está falando. E é aqueles fariseus. Portanto, se a minha e a sua justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, nós não teremos coração puro.
e muito menos veremos a Deus, como diz o versículo que nós estamos estudando. E então, porque eu e vocês temos que ter um coração puro? Notem bem vocês, eu e vocês, quando na nossa conversão, nós nos tornamos, para ficar bem fácil, morada do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. Então, se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, nós poderíamos dizer que o nosso coração, assim como no Antigo Testamento, havia um lugar onde Deus entrava, e somente Deus entrava, e o pastor vai acertar. Vamos ver se alguns dos irmãos vão lembrar. Onde que Deus entrava no Antigo Testamento? Que alguns diziam que ninguém podia entrar, que depois falam que, e não está na Bíblia, que amarrava uma corda no sacerdote, porque se ele morresse lá dentro, tinha que puxá-lo para fora. Na onde que mesmo? No Santo? No Santo dos Santos. Se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é como se o nosso coração fosse o Santo dos Santos, a habitação de Deus, a presença de Deus em nós, em nosso coração. Nosso coração é o santuário de Deus. O santuário de Deus é onde Deus habita. E Deus pode habitar em meio à impureza, à sujeira, à imundícia do pecado? Claro que não. É uma pergunta retórica, nós já sabemos a resposta. É óbvio que não. E então, dentro ainda desse contexto, façamos uma reflexão e uma análise, eu e vocês, de maneira bem sincera. O meu coração, o seu coração, agora nesse momento, é um lugar apropriado para que Cristo habite? Se Cristo habita no nosso coração, Ele está se sentindo bem lá? Ou Ele está vendo as divisões que nós temos feito, com aquilo que nós estamos agasalhando lá dentro também? Jesus se deleita no meu e no seu coração, em morar lá? Nosso coração, queridos, é santuário para a habitação de Deus. E então nós podemos observar que agora eu e vocês, então nós entendemos a necessidade de um coração puro, de um coração limpo. Notem bem vocês, também é uma ordem de Deus. Nós devemos ter coração limpo, coração puro. Há um versículo que os irmãos poderão completar. Sede santos, porque eu sou santo. E qual é a vontade de Deus que a Bíblia diz? É a nossa santificação. A nossa santificação. E então qual é a relação, queridos, entre a pureza do coração, a limpeza do coração e a santificação? Vamos ver. Eles são conceitos intimamente interligados. Porque, vejam bem vocês, a pureza do coração, ela refere-se a uma integridade interior, uma sinceridade proposital, buscada por nós, longe e ausente de um coração duplo, de um ânimo doble, de motivos impuros. Já a santificação é um processo contínuo, progressivo, onde eu e você somos separados. Vejam bem, quando nós nascemos de novo, eu tinha escolhido isso para falar um pouco mais adiante, mas quando nós nascemos de novo, quando da nossa conversão, nós fomos separados por Deus. Fomos separados por Ele, justificados em Cristo Jesus. E essa é uma santificação posicional, e a santificação progressiva. E aí então nós somos separados para Deus, transformados de graça em graça, de glória em glória, à imagem de quem? De Jesus. De forma que nós vamos nos tornando santos em caráter e moral e conduta, e o nosso coração vai sendo limpo, limpo e limpo. Portanto, um coração limpo é um coração ardente por Cristo, desejoso por Deus, por agradá-lo, por obedecê-lo, por ter comunhão com Ele, por se relacionar com Ele, por ser fiel a Ele. A partir de um coração puro, de uma pureza interior, nós podemos observar que é nesse aspecto, dentro desse contexto, que o Espírito Santo está trabalhando nas nossas vidas, porque eu e vocês não podemos ter um coração limpo imediatamente, totalmente, completamente, numa única vez. Vai sendo purificado,
trabalhado pelo Espírito Santo, que vai revelando a nós a sujeira do nosso coração e vai removendo de dentro de nós toda a imundícia do nosso coração, afastando-nos de toda a impureza e sujeira para uma vida santa, para uma vida pura. E então nós podemos observar que esse aspecto da santificação, como já dissemos, é um processo dinâmico e progressivo. Nunca para, nunca acaba, até que cheguemos na glória. E nós vamos sendo renovados da nossa mente, com as nossas práticas, tudo de uma forma a qual nós vamos sendo moldados pelo Espírito Santo. E então nós vamos observando que a pureza do coração não é apenas um ponto de partida, queridos, para a santificação. Se não é um ponto de partida, se a pureza de coração, a limpeza de coração não é um ponto de partida para a santificação, o que ela é? É um resultado contínuo, no dia a dia, mostrando o resultado, através da santificação, da limpeza que houve no nosso coração. E quem são os limpos de coração? Quem são os limpos de coração? Como nós já dissemos, são aquelas pessoas, os cristãos especificamente, cuja intenção e motivação de coração, no interior, são puras, sinceras diante de Deus. Mas notem bem vocês, alguém poderia pensar, então eu não tenho um coração limpo, nunca terei, porque o pecado ainda faz parte da minha vida. É isso mesmo, queridos. O pecado ainda faz parte da nossa vida. Os pecados que levariam-nos à condenação eterna, desses nós já estamos livres. De todos esses, porque Cristo já pagou por todos eles. Mas nós brigamos com os pecados constantemente. E então não é uma ausência total de pecado. Porque algum de nós aqui poderia dizer, eu não tenho pecado nenhum. O que a Bíblia diz se eu e vocês disséssemos isso? Estavam dizendo que Deus seria mentiroso. Então nós vemos aqui a abrangência do pecado ainda em nossas vidas. Mas, ainda que não se trate de uma ausência total do pecado em nossas vidas, mas trata-se de uma busca, de uma luta contra o pecado, de uma vida reta, de uma vida santa, de uma vida sem duplicidade, sem hipocrisia. Um coração que não se divide entre Deus e o mundo, entre Deus e qualquer outra coisa, entre Deus e as riquezas, entre Deus e seja lá aquilo mais que for. Não divide Deus com ninguém. Não é um coração que tem desejos maliciosos, não é um coração que tem desejos egoístas, não é um coração que nutre o antropocentrismo. É um coração livre do eu. É um coração sem divisão. Indiviso, é um coração de Deus. Um coração de Deus. Pessoas com alma e coração íntegro desejam agradar a Deus. Acima de todas as coisas, acima de tudo. Refletindo uma vida pura, santa, através do quê? Das nossas ações, dos nossos valores. E a nossa consciência também tem que estar limpa e livre. Livre do quê? Livre de invejas, livre de maledicências, livre de brigas, livre de problemas. Tudo aquilo que Jesus falou que contamina, que sai do coração e contamina-nos, de tal forma que leva-nos a cometermos pecados e pecados mais. A pureza do coração nunca foi e nunca será alcançada pelo esforço humano. Também é um dom da graça de Deus. É um dom da graça de Deus. E nós podemos observar também que a Bíblia traz-nos um exemplo clássico e claro de coração de um personagem bíblico que aponta, mostra-nos a questão do coração puro. Notem os irmãos. Quem que disse, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável? Impossível alguém errar, né? Quem que disse essa frase? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Davi. Em qual salmo? Salmo 51. Podemos observar que esse salmo é um salmo de penitência, queridos. E ele claramente está relacionado com os pecados que Davi havia cometido, que nós já sabemos.
né? Quais foram os pecados que Davi cometeu? Lógico, dentre todos os pecados, aqueles apontados como os principais, né? O seu adultério, a sua correlação com a morte de Urias, como corresponsável pela sua morte, e tudo aquilo que envolveu todo o contexto desse seu pecado. Ele, sendo um rei, um líder espiritual, ele reconheceu os seus pecados, reconheceu sua transgressão. Sabemos como que foi. Precisou um profeta lá, Natan, vir conversar com ele lá. A princípio ele não estava enxergando, mas depois ele viu claramente. E olhe bem vocês, queridos, ele entendeu perfeitamente que os seus pecados não eram apenas pecados que tinham termos pessoais. Muito mais. Ele tinha uma dimensão muito maior, uma dimensão teológica, porque ele falou: eu pequei contra Deus. Pequei contra Deus. Quebrei a sua aliança e pequei contra ti. Então nós podemos observar aqui, então ele suplica: ó Senhor, cria em mim um coração puro. Puro do quê? Puro dos seus pecados, claramente. É notável que nós podemos observar essa aplicação aqui, porque no texto original, quando aqui fala de cria em mim, é a mesma palavra hebraica aplicada e empregada em Gênesis, no princípio, que criou Deus todas as coisas. Vejam bem vocês, isso sugere o quê? Que devia ser não apenas uma busca externa ou superficial de Davi. Ele queria realmente uma limpeza total, plena, uma obra radical em sua vida, transformadora, um novo coração. Um coração agora puro. Retirado o seu coração velho, sujo, e colocado um novo coração, um coração puro. Um coração puro, porque o seu coração antigo mostrava que ele havia perdido a sua pureza. E então nós observamos que esse pedido dele ainda continua, que renova dentro de mim um espírito inabalável, mostra a complementaridade do seu pedido e a busca pela pureza. Vejam bem vocês, quando fala de um espírito inabalável, coração, ele em sua totalidade. Agora, espírito inabalável, sua mente, suas vontades, tudo novo, de novo, criado por Deus. Ele anseia e pede um coração novo, um espírito inabalável a Deus, como se fosse feito de novo. Como Deus criou todas as coisas do nada, como se criasse esse coração novo de novo. E então Davi mostra-nos que ele compreendeu que a purificação e a restauração do seu coração não podia ser autogerada por ele. Tão somente através da graça de Deus que opera um novo coração. Não é isso que a palavra de Deus nos diz? Que nós somos agora uma nova criatura. Uma nova criatura com o coração velho? Claro que não. Uma nova criatura com um novo coração. Tudo novo. É uma obra da maravilhosa graça de Deus em nossas vidas. Portanto, queridos, nós observamos que nesse texto aqui, e para completar, na finalização, na conclusão, quem são aqueles que verão a Deus? E por que há uma recompensa? E para quem é a recompensa? É para os limpos de coração. Óbvio, já falamos em todo o estudo. Ver de visão é ver, eu estou vendo os irmãos estão me vendo, mas é uma visão aqui não física, é uma visão espiritual. Uma visão que capacita o homem, o novo homem, o cristão, a já enxergar a Deus, ver a Deus aqui e agora, com olhos espirituais. Ver o Deus invisível. Os irmãos pararam para analisar como se Deus é invisível e é espírito, como é que nós o vemos? Através daquilo que nós dissemos, da criação, da sua soberania, do seu poder, da sua palavra, através de Cristo, mas nós também o vemos através da fé. Não completamente, mas nós podemos observar que está levando-nos para um momento final, que então nós veremos a Deus agora de maneira completa. E essa é a recompensa gloriosa. Os limpos de coração,
verão a Deus. E o verbo ali, aplicado ali nesse versículo, é como se nós disséssemos, o verão é verão sempre. Não é que não está no sentido assim, por exemplo, bom, então enquanto eu não for para a glória, enquanto eu não morrer, eu não vou ver a Deus. Significa então que eu não estou vendo Deus agora aqui. Não é nesse sentido. É no sentido que nós já estamos vendo a Deus com os olhos da fé. E veremos a Deus continuamente, mas então até que cheguemos na glória, e então nós o veremos como Ele é. Como Ele é. Conheceremos Ele como Ele é. Nós estamos vivendo e vendo a Deus agora pela fé. Pela fé. E então na eternidade, na glória, nós o veremos face a face. Por enquanto nós vemos que como por espelho. Mas nos céus é como se o véu fosse retirado. Nós o veremos completamente. Conheceremos como também somos conhecidos. E para finalizarmos, essa promessa tão consoladora, os limpos verão a Deus, encontramos nas palavras de Jó, palavras tão preciosas. Jó encontrou refúgio para a sua dor quando ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará da terra. Olha, Jó, se os irmãos já sabiam que Jó é tido como o livro mais antigo da Bíblia? Correto, pastor? Os irmãos sabiam disso? Os irmãos pensavam que Gênesis era o livro mais antigo, né? Mas Jó é tido como o livro mais antigo. Então, o livro mais antigo da Bíblia, Jó já sabia. Quem é o Redentor? Cristo. Se levantará da terra, virá como Deus, morrerá, ressuscitará, voltará ao céu e voltará. E nós reinaremos com Ele. Então, olha, veja bem, Jó já estava tendo essa visão. Eu sei que o meu Redentor vive. E não é isso que nós cantamos? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Por fim se levantará da terra, depois revestido este meu corpo. Olha a doutrina da ressurreição do corpo aqui. Do corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão. Jó 19, 25, 27. Portanto, aqueles que não têm o coração puro, não verão a Deus. O texto é bem claro. Quem verá a Deus? Os limpos de coração. Quem que não vai ver a Deus? Aqueles que não têm o coração limpo, não têm o coração puro. E a Bíblia diz que sem a santificação, lembram que nós fizemos uma interligação entre pureza de coração e santificação, estão interligados. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém, o pastor pode completar? Ninguém verá o Senhor. Exatamente. Então eu e vocês temos tesouros preciosos esperando-nos, muito mais do que qualquer coisa aqui da terra, mais do que qualquer glória terrena. A nossa recompensa não é aqui na terra, nossa recompensa é no céu, nós veremos a Deus. Portanto, queridos, aqui nós encerramos esse estudo. É um estudo. Algum irmão gostaria de participar? Pastor, algum irmão? Chamou a atenção algum ponto, muitas vezes, que poderíamos ter atentado um pouco mais? Bem, queridos, então, chegamos ao fim desse estudo. Deus abençoe a cada um de nós, através dessa ministração. Eu gosto de dizer da riqueza e da profundidade da sua palavra, e ela o é. E que nós venhamos nos deleitar nela com um prazer cada vez maior, de mergulharmos na palavra de Deus, estudarmos a palavra de Deus, porque ela realmente traz deleite para a nossa alma.